Glórias a Deus. Vamos orar, abençoar as crianças. Será que ele fica lá? Hein? Letícia? Amém. Amém. Pai querido, nós abençoamos essas crianças, Pai. E nós clamamos a Ti, Senhor, porque elas são tão importantes quanto nós, Pai. Por isso abençoa, Senhor, meu Deus, o culto delas, Pai. Um culto, Senhor, meu Deus, que venha a graça, a unção sobre a vida da Vera, Senhor, e sobre a vida dessas crianças, Pai. Que elas também, Senhor, recebam a glória, a manifestação sobrenatural do Senhor dentro daquilo que é passado para elas, Pai. Meu Deus, que aqui e ali do lado, Senhor, haja uma presença sobrenatural do Senhor, Pai, abençoando essas crianças, Pai. Meu Deus, nas tarefas deles, Pai, nos exercícios, nas pinturas, Pai, na evangelização, Senhor, para que saiam daqui, Senhor, homens e mulheres, Pai, meu Deus, de unção do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Vai lá, minha irmã. Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Vai lá, que bênção, que bênção de Deus. Amém? Amém, igreja? Ah, que glória, como é tremenda a presença de Deus, né? Na sua vida, na minha vida. Sentiu a presença de Deus? A presença já começou com calor, né? Com suor, né? Mas glórias a Deus. Eu quero então apresentar a vocês a nossa célula lá de Gravataí, perto de Morungava, logo ali, né? Que toda quinta-feira a gente está reunido. Quero convidar, pode ficar de pé? Olha aí. E ainda faltou gente ainda. Mas eu quero saudar a igreja com vocês. Queridos, eles não estão vindo à igreja pela primeira vez. Pode sentar. Eles vão conosco sempre o primeiro domingo do mês. Estão lá conosco lá em Cachoeirinha. E agora nós demos para eles uma tarefa maior, de vir para Canoas, né? E eles estão amando, né? Se perderam, mas Jesus trouxe e largou aqui, né? Glórias a Deus. Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Até pessoas já se conheciam, né? Que bênção. A Alessandra e a Patrícia, né? Já se conheciam. Olha aí, o mundo é pequeno. Ainda mais o povo de Deus, né? Amém? Também eu quero apresentar a irmã que hoje disse: pastor, eu me decidi, eu quero ficar aqui. E nós de braços abertos. E como nós somos uma família, não só eu vou abrir os braços para a irmã Virgínia, né? Mas quero convidar, vem cá, minha irmã. Então a irmã Virgínia hoje diz para nós: quero ficar aqui, pastor. Ela era de outra denominação, mas essa mulher de Deus, ela está aqui e eu quero receber como igreja. Porque eu e a Vânia sozinho não somos nada, mas com o povo de Deus, com os irmãos, com os filhos, somos abençoados. Amém? Olha para lá, minha irmã, olha a sua família. Que bênção de Deus, aleluia. Rapidamente, quem que quer dar um abraço nela e receber e dizer: minha irmã, estou contigo. Aleluia. Enquanto os irmãos, as irmãs vão abraçando, nós vamos orando. Pai, nós recebemos, meu Deus, nessa família, Pai, meu Deus, enxertada como nós somos, Pai, meu Deus, no corpo de Cristo, Senhor. Por isso nós abençoamos a vida da Virgínia, Senhor. Meu Deus, desta irmã, Senhor, que assim como nós fizemos parte desta igreja, Pai, meu Deus, já desde o início, Pai, nós queremos te dar graças, Pai, e te agradecer, Senhor, pelas misericórdias do Senhor que são derramadas sobre a vida dela, assim como a vida de cada um dessa família que aqui está, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado, exaltado o nome do Senhor. Amém, queridos. Então, para que nós possamos realmente ouvirmos o que Deus quer falar conosco, quer ministrar os nossos corações. E não sei se os irmãos têm flagrado-se nesse mundo como a verdade
como as coisas, eu até notei aqui, hoje em dia, como está difícil de saber o que é verdade ou o que é verdadeiro. Como está difícil de nós confiarmos o que é verdade, o que realmente é verdade. Os conceitos, as tendências, o empirismo e a modernidade têm conceituado princípios para os homens, para nós. São tantas coisas que estão acontecendo a cada dia. Nasce conceitos, preconceitos, tendências empíricas sobre a experiência, que alguém teve uma experiência, essa experiência fez dela uma verdade. Mas qual é a verdade? Em que verdade nós andamos? Em que verdade nós caminhamos? Em que verdade nós nos alicerçamos? Quais são os princípios da verdade para a nossa vida? Sabe, queridos, muitas vezes nós vivemos uma grande mentira. Muitas vezes nós, como família e o mundo, estão vivendo uma grande mentira e pensando que são felizes. Mas só são felizes quem anda na verdade. Porque quem não anda na verdade, anda bem hoje, amanhã mal. E os novos formatos de sociedade, família, relacionamento, estilos de vida, têm mudado da verdade para a mentira. E nós vimos que muitas coisas que parecem que são verdade, não são verdades. Elas estão ocultas dentro da mentira. E muitas vezes nós queremos viver essa verdade e parece que nunca dá certo nada na nossa vida. Por quê? Porque são mentiras e não são verdades. Porque a verdade é algo absoluto. A verdade ninguém distorce. A verdade não é escondida de ninguém. A evolução, a tecnologia, a filosofia, a ciência, o humanismo têm negado a verdade absoluta. Todas essas filosofias humanísticas têm feito da verdade colocada em oculto e deixado e feito e passado através do sistema uma mentira com cara de verdade. Mas eu quero te dizer para você que a verdade está aqui. Essa é a verdade. E quem anda nessa verdade não erra, não sofre e será salvo para a eternidade. Alguém procura a eternidade? Alguém procura a viver para os padrões da verdade, para viver uma grande verdade, para ir morar no céu? Não. Então, o Evangelho de Cristo e a palavra de Deus permanece eterna. São coisas eternas e que nós descobrimos que quando nós vivemos essa palavra, nós vivemos melhor. Nós vivemos num contexto de que você se torna um padrão. Você, talvez, por mais simples que seja, mas em você está a verdade. E a Bíblia nos mostra que aqueles que andam na verdade andam na contramão desse mundo, andam na contramão desse sistema. Quantos de nós temos sofrido perseguições? Quantos de nós temos sofrido enfermidades e doenças? É porque o mundo não cogita da verdade, mas cogita da mentira, da falsidade, cogita de tantas outras coisas. O Evangelho de João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas como se nós conhecemos a verdade? Como que se nós conhecemos a verdade, ainda sofremos? Será que realmente nós vivemos o que é verdade? O que é verdadeiro? Eu sou verdadeiro, você é uma pessoa verdadeira? Porque muitas vezes nós mascaramos isso, porque é tão sofrimento, é tanta luta, é tantos desafios, e que muitas vezes nós até preferimos andar meias verdades. Porque quem fala a verdade, tem um ditado, não merece castigo. Mas parece que quando nós falamos a verdade, nós somos escarnecidos, nós somos tirados para trouxa, para bobo,
Mas na verdade, só quem tem a verdade prescuta das coisas de Deus. Quem tem a verdade tem o céu aberto sobre ela. E eu quero isso. Você quer isso? Você quer viver na verdade? Quem quer viver na verdade? Tem um preço. O preço da verdade foi pago lá na cruz de Cristo. E para nós viver essa verdade, nós precisamos viver em Cristo, viver a verdade, doa quem doer. E eu quero ministrar com você rapidamente um texto, lá em Mateus capítulo 5, versos 13 e 14, que diz assim: vocês são o sal, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Vocês são o sal da terra. Cadê o sal da terra? Aleluia, amém. Você pode aplaudir o teu irmão que é o sal da terra? Você já comeu uma comida sem sal? Quem já provou uma comida sem sal? Ui, quantas vezes a gente é sem sabor, né? A vida da gente parece, muitas vezes, não tem nem sabor, né? Tem muitos que dizem: eu nem sei por que eu estou vivo. Então morre. Bota um pouco de sal, bota um pouco de pimenta. Alguns dizem: eu vou viver uma vida apimentada, para ver se tem sabor. Porque nós somos o sal desta terra. Deus fez de você, Deus lá na cruz do Calvário, deu sentido para a sua vida, deu sentido para a minha vida, nos tornando pessoas referenciais, um diferencial nessa terra. E sabe por que muitos de nós sofremos? Porque nós somos o sal dessa terra. E sabe por que muitas vezes nós nos chateamos, somos angustiados? Porque o Senhor te chamou. O Senhor te chamou para ser a diferença. O Senhor não quer que você seja uma pessoa sem sabor, sem gosto, mas Deus quer que você seja algo que dá prazer para viver. Tenha gosto nessa vida. Não perca o desejo de viver uma vida feliz na presença do Senhor. Mas ainda o versículo diz que nós somos luz do mundo. Quem é luz do mundo aqui? Somos luz. E a Bíblia diz que aonde chega a luz, as trevas se dissipam. Aonde você chega, acontece algo? Acontece. Talvez você diga: mas nunca vi. Comece a perceber a partir de hoje. Você chegar num lugar, vê se todo mundo te trata bem. Chega num lugar lá, todo mundo bota tapete vermelho para você. Não é assim. Porque nós somos o diferencial. E o inimigo não suporta esse diferencial na nossa vida. Porque você foi lavado e remido no sangue de Cristo, você vai morar no céu. Aleluia. Glórias a Deus. Olha só, o Senhor nos salvou, nos fez membro de sua família e ordenou que fôssemos sal da terra e do mundo, com o objetivo de sermos continuadores da missão de Jesus na terra, a fim de que o mundo veja Jesus em nós. Olha para o teu irmão, o que tu vê nele? Dá uma olhadinha aí para trás, para o lado. O que você está vendo? Está vendo o irmão? Está vendo a irmã? Não, você não tem que ver o irmão. Você não tem que ver a irmã. Tem que olhar para ela assim: estou vendo Jesus. Estou vendo Jesus. Estou vendo Jesus nesse sorriso, nesse carinho, nessa maravilhosa, como é que eu posso dizer assim? Esta unção, é Jesus na sua vida. É assim que nós temos que nos ver. Mas muitas vezes a gente olha para o irmão: misericórdia, né, irmão? Misericórdia, cadê Jesus? O meu Jesus ficou em casa. Vai lá buscar ele então depois volta.
Muitas vezes nós olhamos, nós não vimos Jesus na vida das pessoas. São pessoas sem sabor, são pessoas escuras, estão nas trevas. Mas nós, aqui, dá um sorriso bonito para o teu irmão, para a tua irmã. Sabe por quê? Porque você é sal, é luz. A luz não anda carrancudo, a luz anda alegre e feliz. E o Senhor nos chamou para ser sal e luz desta terra. Olha que compromisso, olha que família linda, olha que família que um leva a carga do outro. Sabe, nós estamos orando porque nós queremos ser uma igreja família. Amém? Amém? Nós queremos ser uma igreja família, uma grande família. Quando você estiver com dificuldade, liga, manda mensagem no WhatsApp e toda a igreja vai estar orando por você. Essa semana a irmã Vera passou por uma dificuldade, toda a igreja se pôs de oração por ela. E ela dizendo que quando chegou o fim da tarde, já estava boa. Deus já tinha feito um milagre na vida dela. Porque um povo unido jamais será vencido. E nós somos o povo de Deus. Se nós clamarmos, nós fizemos um churrasco. Queimamos o inimigo. Sabe? Como devemos, olha só. Se nós somos sal da terra, luz do mundo, como viver isso? Sabemos que nós passamos por lutas e dificuldade, mas a Bíblia diz como nós podemos viver isso todos os dias. Primeiro, como devemos viver o sal e a luz deste mundo? Eu quero destacar 5 princípios básicos para você ser sal e luz nessa vida. E olha, luz bem acesa. O sal tem que cuidar para você não botar muito sal, porque tem que ser temperado. Se for menos está ruim, se for mais também é ruim, porque senão fica comida muito saloba também é ruim. Mas nós precisamos ser sal, fazer a diferença. Você quer fazer a diferença na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade? Você quer fazer a sua diferença? Você quer ser a diferença? Ah, meu irmão, dá glórias a Deus então. Glórias a Deus, eu quero fazer a diferença. Amém? Quem quer fazer a diferença, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero ser a diferença. Eu quero incomodar o diabo e não meus irmãos. Porque tem pessoas que incomodam mais as pessoas do que o diabo. Mas nós queremos incomodar o inimigo, botar ele debaixo do nosso pé. Olha para o teu pé aí. Esse pezinho, esse pezão serve para quê? Não é só para caminhar, mas é para pisar na cabeça do inimigo. Quando você se levantar amanhã, segunda-feira, você vai se levantar, vai levantar do seu descanso e dizer: hoje, segunda-feira, vai ser uma bênção, porque eu vou ser bênção na vida das pessoas que eu passar. Quarta-feira nós continuamos o nosso estudo. Ser ou ter? Eu quero ser bênção ou ter bênção? Venha na quarta-feira, nós vamos continuar ministrando com isso. O que é melhor na nossa vida? É ter ou ser? Mas isso é para quarta-feira. Mas como devemos viver o sal e a luz deste mundo? 5 princípios. Primeiro, integridade e honestidade. Você é íntegro e honesto? Não diga que não, diga que sim. Amém? Tem honestos e íntegros aqui? Glórias a Deus, claro que tem. Nós somos lavados e remidos no sangue de Cristo. Deus quer que nós sejamos padrões. Você é padrão dessa sociedade? Irmãos, padrão, irmãs, padrão de homens e mulheres. O que mais está faltando nessa sociedade são padrões. Está todo mundo vivendo os seus padrões. O que para mim é certo, para o outro é errado. O que para o outro é certo, para mim é errado. Nós precisamos ser padrão. Qual é o padrão? Padrão de cristão. Muita gente diz que é cristão hoje. Muitas religiões se consideram cristão. Quem sou eu para contestar isso? Mas o cristão vive isso aqui. O cristão vive a palavra. Amém? Você vive a palavra, você é um cristão.
Deus quer que nós sejamos padrão nessa sociedade fragilizada e perdida. Nós estamos vivendo uma sociedade perdida, fragilizada, uma sociedade indo para o inferno, famílias inteiras indo para o inferno. A droga, a corrupção, a imoralidade, quantas coisas nessa sociedade. Hoje é difícil para criar um filho nessa sociedade, ensinar os bons modos, o moral, a ética, os costumes, como é difícil. Gente, temos um exemplo de homem íntegro e honesto, Noé. Diz Noé, no meio de uma geração corrompida, perversa, ele era um homem justo, íntegro e andava com Deus. Princípios que nós precisamos viver como Noé. Talvez vão dizer que nós somos retrógrados, mas para entrar no céu nós temos que viver uma vida íntegra e honesta. Quantas pessoas hoje, muitas vezes andam ao nosso lado, mas não são íntegras, não são honestas, e não vai muito, e nós vemos qual era a situação. José foi um homem íntegro e honesto na casa de Faraó. Outro exemplo, José na casa de Faraó. Faraó deu tudo, entregou a casa para ele cuidar, porque era um homem íntegro e honesto. Muitas vezes no nosso trabalho, quantas coisas a gente engole sapo, quantas coisas, porque a gente quer viver uma vida íntegra. Conheço uma pessoa que ela descobriu várias situações dentro da empresa, a qual era desviado altos valores. E quando ela fez menção e falou ao seu chefe o que estava acontecendo, imagine o que aconteceu: ela foi despedida. E é exatamente isso que nós estamos vivendo nessa sociedade. Por isso, para ser o sal e a luz desse mundo, nós precisamos ser pessoas íntegras e honestas. Quem anda em integridade agrada a Deus e anda seguro. Provérbios capítulo 10, 9. Quem anda íntegro e honesto tem a segurança do Senhor. Portas não se fecham. Possamos sofrer aqui, mas um passo à frente, o Senhor tem algo maior para a sua vida. Amém? Segundo princípio, ser generoso e abençoador. Quantos aqui são generosos e abençoadores? Olha que coisa tremenda. Um dos princípios para ser um padrão de sal e luz desse mundo, sermos generosos e abençoadores. Vivendo num mundo onde que o melhor é para mim, eu estando bem, não importa o resto. E graças a Deus é que aqui na igreja, nós todos aqui, nós batalhamos em prol da igreja, do Senhor e da vida dos irmãos. E é assim que deve de viver uma igreja íntegra, uma igreja generosa, uma igreja abençoadora. Tudo isso que nós estamos vendo aqui não foi só respaldo de dízimo e oferta, mas não, suor, a bênção de ofertas generosa da parte dos irmãos da igreja. Amém? E isso nós podemos ver que é uma família. A pessoa generosa, ela prosperará, diz em Provérbios. Não tem como não ser próspero quem não é generoso. A Bíblia diz lá em Provérbios que Deus abençoa aquele que reparte o que tem com o faminto, com o necessitado. A Bíblia nos ensina, e tem exemplo de homem generoso na Bíblia. Boaz. Quem conhece a vida de Boaz? Boaz era um homem um homem bondoso. E quando Ruth, que era uma moabita e que voltou para a terra de Noemi, e ela não tinha trabalho, não tinha nada, e ela foi e entrou numa fazenda de Boaz, onde os seus trabalhadores estavam trabalhando, cortando trigo,
E Boaz permitiu que ela era uma desconhecida e moabita, não era do povo de Deus, e que ela pudesse ir atrás daqueles que cortavam o trigo, e que aquilo que sobrasse ela podia pegar. E que, além disso, que os seus serviçais dessem água para ela. Imagina, alguém que ele não conhecia e que sabia que era de um povo idólatra, ele foi bom com ela. Você é bom com as pessoas? É para nós pensar, nós somos bons ou nós só vimos o nosso umbigo? Gente, Deus está nos chamando para sermos generosos e abençoadores para a glória de Deus. Sabe quantas vezes a gente está bem e o nosso irmão está ruim, mas quantas vezes a gente vê que o tempo passa, um dia ele vai estar bem e possa que eu tenha necessidade. Sabe a lei da semeadura? A gente semeia aquilo que a gente quer. Eu me lembro de uma irmã, não vou dizer o nome dela, mas que ela disse: olha, eu gosto muito do café. Como é que é? Não, o café, qual é aquele café extra forte? O Melita. Eu só tomo Melita e eu vou doar para a cesta da igreja café Melita. Que coisa maravilhosa. A gente dá aquilo que a gente quer para a gente. E muitas vezes a gente vê nesse mundo as pessoas dando o que sobra, dando o que é mais barato. E é necessário que nós mudamos de ideia e venhamos a dar aquilo que nós queríamos para nós. Você já deu aquilo que você gosta para você, mas você comprou e abençoa. E é isso que Deus quer para a nossa vida, esse tipo de ação. Outro homem bondoso e generoso, abençoador, Cornélio. Se lembra? Está lá, Cornélio está lá em Atos capítulo 10 verso 5. Cornélio era um homem que vivia dando esmola aos pobres, não deixava nenhum necessitado. E um dia ele teve uma visão. Ele teve uma visão de Deus. E ele mandou então chamar Pedro para vir e falar para ele o que significava aquela visão. E Pedro veio e orou com eles. E a história conta lá em Atos que foi o primeiro homem, e com todos os seus convidados, que eram gentil, que foram batizados no Espírito Santo. Aquele que é generoso tem a presença do Espírito. Aquele que é generoso não lhes falta nada. Mesmo que muitas vezes a gente vai abençoar alguém que você acha não merece. Tem até um ditado que quem dá ao pobre empresta a Deus. Nós precisamos ainda muito aprender em sermos abençoadores. Sermos abençoadores. Quantos de nós custamos para aprender a ser abençoadores da obra de Deus? Quantos de nós ainda precisa aprender a ser dizimista? Nós sabemos que Deus não precisa de dinheiro. Nós até queremos trabalhar na obra, nós queremos fazer grandes coisas e temos o dom, mas muitas vezes nós nos travamos quando nós ficamos presos por aquilo que nós temos que devolver a Deus, que é tão pouquinho e que Deus tem muito para te dar. Deus tem muito para te dar. Ser fiel, ser generoso com Deus, porque quando você traz o seu dízimo, nós façamos desse dízimo se transformar em um ambiente bom, agradável. Abençoamos famílias que estão passando por dificuldade, e você se torna um parceiro de Deus. Amém? Glórias a Deus. Olha só, o terceiro princípio é o princípio da humildade e o domínio próprio, domínio do Espírito. Terceiro princípios de ser, para ser a luz e o sal dessa terra. Nós precisamos aprender a sermos humildes e ter domínio do Espírito. Será que realmente nós somos humildes? Eu creio que sim. Será que nós temos domínio do Espírito?
Será que nós temos esse domínio para ter a revelação do Espírito Santo em nossas vidas? Porque muitas vezes nós vivemos uma vida cega. Nós não vimos a ação de Deus na nossa vida, nem na vida do meu irmão. Eu venho na igreja e volto para casa e a minha vida continua a mesma coisa. Porque quem tem o Senhor tem uma vida transformada. Quem tem o Senhor, quem se humilha para Deus, Ele o exalta. A Bíblia diz que aqueles que se humilham para Deus, Deus o exalta. Tiago 4,7. Deus exalta os humildes e Ele apregoa aqueles que são orgulhosos. Deus está nos chamando para sermos humildes, sermos referência nessa vida. Os humildes, a humildade procede à honra. Quanto Deus quer nos honrar, e quando nós somos humildes, Deus precede a bênção. Muitos olham para você e dizem: como pode a tua vida ser assim? Como pode? Tem gente com tanto dinheiro, não são felizes, e tu com teu salário tu é feliz. Muitos dizem: eu não consegui ir para a praia, mas você foi para a praia. Muitos estão nadando no dinheiro, mas estão enfermos, estão com problema na família, com os filhos, uma doença. Você não, você ganha aquele salário que você tem, e você está aqui e você vive feliz a vida toda. Aleluia, glórias a Deus. Exemplo de homens e mulheres humildes na Bíblia: Salomão. Salomão, o Senhor chegou para ele e disse: Salomão, pede o que queres. O que Salomão pediu? Sabedoria. Olha que humildade daquele homem. E depois de ter dado sabedoria, deu riqueza, muita riqueza. Será que nós, se fôssemos nós no lugar de Salomão, pediríamos o quê? Senhor, me livra daqueles inimigos. Mas ele foi humilde e pediu: Senhor, me dá sabedoria. Outro exemplo de humildade, homens e mulheres de humildade, Isaías, no capítulo 6, verso 5, diz que Isaías reconheceu que vivia em meio a um povo de impuros lábios. Será que nós temos a humildade de saber das minhas falhas e reconhecer que eu preciso me humilhar todos os dias para o Senhor? Será que eu reconheço ao ponto de orar e reconhecer publicamente, reconhecer: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, e eu quero estar contigo, eu quero estar contigo. Outro exemplo, Isabel, a tia de Jesus, quando foi visitar Maria, quando Isabel foi visitar Maria, ela diz, quando foi visitar Maria, ela diz: quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? A humildade de Isabel, a humildade expressa nela, que o quanto ela se sentia pequenininha. E tu vê, ela foi tão bênção quanto o Senhor, que ela foi mãe de João Batista, que preparou o caminho para Jesus. Queridos, talvez nós não vamos preparar o caminho para Jesus, mas através de nós vamos preparar o caminho para muitos aceitarem a Cristo como o seu único e suficiente Salvador da sua vida. Deus quer usar você, Deus quer abençoar a sua vida. Outro exemplo é a mulher cananeia. A mulher aquela que quando Jesus estava numa reunião evangelizando, ela ali chegou e disse para o Senhor abençoar a vida dela. E Jesus disse que o pão que ele tinha era para os seus filhos. Mas ela vai e usar a dizer: mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. A humildade daquela mulher é dizer: eu não quero a bênção, mas que se vinha migalhas, o mínimo,
eu já estou satisfeita, porque vem de Jesus. Será que nós temos essa humildade de dizer: Senhor, eu não te peço nada, Senhor, mas o que eu te peço é que eu reconheça meu pecado e a minha falha, e que eu caminhe na direção do Senhor, e que assim eu seja transformado pelo poder do nome de Jesus. Você quer isso na sua vida? Você quer viver esses princípios na sua vida? Existe mais um ainda, chamado fidelidade. Deus quer que nós sejamos pessoas fiéis. E fiéis em tantas coisas. Ou na verdade, nós temos que ser fiel em tudo nessa vida. Você é fiel para você? Você é fiel para sua casa? Você é fiel para a igreja? Você é fiel para Jesus? Você é fiel no seu dízimo? Você é fiel na sua oferta? Você é fiel em tudo que levam as tuas mãos? Olha só, homens e mulheres fiéis a Deus. Jó, homem fiel, que mesmo tendo perdido tudo que tinha, perdido todos os filhos, e ainda possuir uma doença terrível, cancerígena, ele ficou fiel a Deus. Ficou fiel a Deus. Outro, José no Egito. Olha a fidelidade daquele homem. Ninguém estava vendo ele, estava longe de todos os parentes. A mulher de Faraó se insinuou para ele, mas ele continuou fiel. Será que nós somos fiéis totalmente assim? Isso são princípios para que nós sejamos sal e luz deste mundo. Estão me entendendo? Você quer ser sal e luz deste mundo? Você é preciso ser uma pessoa fiel. Fiel a Deus. Olha, outro exemplo, Ruth. Ruth era uma moabita. Noemi era sua sogra. A sogra já tinha perdido o marido, perdido os filhos, e Noemi voltou para sua terra. Tinha a Orfa e a Ruth, que eram as duas noras. E Noemi vai e diz para ela: olha, minhas noras, voltam para a terra de vocês, voltam para a família de vocês, porque vocês, eu não tenho mais filhos e não terei mais. Mas Ruth diz: o teu Deus será o meu Deus. Aonde ires, eu também irei. Olha a fidelidade daquela mulher. Será que nós somos fiel assim? Queridos, abrindo um parente aqui, nós temos vivido um novo tempo na igreja. Há uma grande preocupação porque a igreja está se tornando, a igreja mundial está se tornando um lugar simplesmente reuniões, se vê aqui e depois não, só no domingo. Mas nós queremos nos tornar uma igreja família. Amém? O que eu disse? Uma igreja família. Como se vai viver essa igreja família aqui? Quando um fica doente, é compromisso de todos os outros orarem por ela. Amém? Amém mesmo? E se você não veio, eu vou mandar para você. Ora pela fulana, ora pela ciclana. E não só simplesmente isso. Não só simplesmente você vai orar, mas você vai receber o WhatsApp dessa pessoa e você vai mandar um WhatsApp para ela: querida, querido, estou orando por ti. Tá ligado? Amém? Todo mundo concorda? Aquele que não concorda, que levante. Nós precisamos viver uma igreja unida assim. Imagina, só eu orando já acontece o milagre. Imagina todos vocês aqui orando. Tem o testemunho do Claudio Miro, né? Fala aí, Claudio Miro, aquilo que tu falou na sexta aqui. Bem alto, isso.
Aleluia, amém. Nós temos mais aqui várias pessoas que mandam mensagem: pastor, estou ruim. Manda para a pastora: estou ruim. Vamos orar, e já nós espalhamos e oramos por todos, e Deus abençoe poderosamente. Amém? Pegaram essa? Nós precisamos viver isso, essa igreja unida. Amém? Quando um ora, todo mundo ora. Então, e para finalizar, para ser sal e luz deste mundo, nós precisamos viver uma vida de santidade. Amém? Santidade, você sabe o que significa? É ser separado para Deus, porque Ele é santo. E Ele diz: sede santo, porque eu sou santo. E você quer ver? Eu achei um exemplo na Bíblia de pessoa santa, abaixo de Jesus. Você já imagina aí na sua cabeça quem é? Então, interessante. Glórias a Deus por isso, né? Lá em Hebreus 12, 14 diz: sem santidade ninguém verá a Deus. E olha só, a santidade, ele é também pureza na Bíblia. E olha só, quem Jesus traz como exemplo de pureza. Jesus estava reunido com muita gente, e ele, através da sua mensagem, a linguagem de santidade e pureza, ele não pegou nenhum adulto, ele pegou as crianças. Aleluia. Isso mexe com o coração da gente. Ele pegou as crianças e disse: quem quer entrar no reino dos céus, que se tornem como criança. O Senhor está nos chamando para termos a pureza das crianças. E eu fico imaginando, quando eu estava montando esse texto, esse sermão, eu pensava: Senhor, o que pensa uma criança? A criança pensa, olhando para nós, diz: como vocês cresceram. E nós olhamos para a criança como eu queria voltar a ser criança. Porque a criança, ela é pura, ela é saudável, você disciplina, você chama atenção, ela fica meio emburricada, mas depois o pai dá a chinelada, daqui a pouquinho já está sorrindo para ele. A mãe dá uma chinelada, daqui a pouquinho já está olhando para ela e sorrindo. Essa é a pureza que Deus quer, para que nós sejamos o sal e a luz desse mundo. Quanto ódio tem no nosso meio, quantos ódios, quanta raiva, quanta falta de perdão. E para ser o sal e a luz desse mundo, nós precisamos aprender a perdoar. Você tem facilidade de perdoar? Não levante a mão. Você tem dificuldade em amar o semelhante? Pastor, eu tenho um amigo, pá, que ele é tremendo, e eu faço qualquer coisa por ele, abençoo a vida dele. E aquele que não passa no seu pescoço, o que você faz? Aquele eu dá vontade de matar. A Bíblia diz que se você amar quem te ama, o que tem a ver isso? Que valor tem isso? Mas aquele que não é muito com você, se você amar, aquele sim faz a diferença. Muitas vezes nós criamos tantas barreiras. O pastor Bruno dizia que nós criávamos paredes. Nós criamos paredes e paredes altas, e vamos montando o tijolinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí passa um tempo assim: agora como é que eu vou desmontar tudo isso? Por isso, para ser sal e luz desse mundo, nós precisamos destruir, botar por terra todas essas paredes e viver uma vida de pureza e santidade, amando como Jesus disse: amai uns aos outros como eu vos amei. Querido, para fechar como viver esses 5 princípios hoje na nossa vida. Eu sei que muitas coisas aqui é difícil,
talvez até contestáveis, talvez até dizer como. Mas tem uma coisa: como viver esses princípios hoje em nossa vida. Primeiro, não se desviar do caminho estreito e da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o caminho do crente é um caminho estreito e apertado. Para viver esses princípios é necessário que nós venhamos a viver uma vida estreita sobre a palavra. Segundo lugar, nós não nos desviar da oração. A oração é poder de Deus. Nós não podemos deixar a oração. A Bíblia diz em Tessalonicenses e também lá em Filipenses 4:6, orar sem cessar. Orar sempre pela necessidade dos outros. Orar sempre pelas nossas vidas. Orar pela vida dos outros. Orar pela nossa família. Não responda também, mas quem hoje parou e orou com a sua família? Quem hoje parou e orou abençoando a sua esposa, e a sua esposa orou abençoando o marido? Quem hoje sentou e abençoou seus filhos? Senhor, coloca a mão sobre os teus filhos e abençoa eles, Senhor. Quem de nós faz isso? Mas isso são princípios para que nós sejamos um padrão nesta vida. Não se desviar da igreja e nem da palavra de Deus. Olha só, não se desviar da igreja que tem a palavra. Muitos de nós desviamos da palavra e muitos estão na igreja. É necessário que nós estejamos na igreja que pregue a palavra, pregue a verdade. Por isso, hoje é ceia. Eu quero te chamar bem-vindos à ceia. A ceia, Jesus serviu aos discípulos. Quem é que seriam os discípulos? Seus 12 discípulos, que iriam levar o evangelho depois de Cristo. A responsabilidade daqueles homens de se tornarem padrões nessa sociedade. Hoje nós participamos da ceia, e a ceia tem a nos alimentar e nos mostrar o caminho que nós devemos levar a outros. A ceia não é para nós nos deleitarmos e nos alimentar, mas a ceia é para que nós sejamos fortalecidos para fortalecer outros. Amém? Glórias a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quero chamar o casal. Glórias a Deus. Aleluia. Feche teus olhos. Oh Deus, em teu nome, Jesus.